Se assim como eu, você também adora ler ficção que traz consigo muita informação, fica aqui comigo que esse vídeo é pra você. Oi gente, aqui é a Rei. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura de um romance histórico muito interessante, que é O Cavaleiro de Santiago e a Escrava de Córdoba, o livro escrito pelo autor André Rosa. Antes de começar a conversar com vocês sobre todas as minhas experiências dessa leitura incrível, eu quero já lembrar você para deixar o seu curtir, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva aqui se você for novo, né? Se estiver chegando aqui no canal por esse vídeo, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho que assim você recebe todas as notificações. E vamos lá, né, gente? Vamos conversar sobre essa leitura super interessante. Lembrando que aqui embaixo no box de informações vão estar todos os links para a compra do livro na Amazon. O livro está disponível tanto em versão física quanto digital, então aproveitem. Vai estar aqui embaixo o link. E se você ficar aqui comigo até o final, lá no final do vídeo, eu vou conversar com vocês sobre um presente que 2 de vocês vão ganhar. Então esperem até o final do vídeo para saber o que é. Bom, antes de eu começar a conversar com vocês sobre a história em si, eu preciso apresentar para vocês um pouco de quem é o autor, porque aí vocês vão entender um pouco melhor também da história em si. O André Rosa é engenheiro, mas estuda história por hobby. Ele é apaixonado por história, principalmente medieval, e isso então motivou ele a escrever esse romance, né, essa ficção que se passa durante o século X, final do século X, começo do século XI, na Espanha, o lugar ali da Península Ibérica que hoje a gente conhece como Espanha e Portugal. Aqui no começo do livro, o autor disponibiliza pra gente um mapa que explica pra gente muito bem como era a divisão geográfica da Península Ibérica naquele período, e não só a divisão geográfica era diferente naquela época, mas muita coisa, inclusive, né, a própria forma de governo, os povos que viviam ali naquela época, já que nesse período a gente tem então o governo do Califado de Córdoba. A gente ainda não tinha aquela forma de governo típica da Idade Média, né, com os reis e etc. Outra coisa também que molda a forma como a civilização da Península Ibérica vivia naquele período são as tensões que são oriundas das diferenças religiosas daquele período. E aqui ao longo do livro é super explicado de forma muito tranquila como que naquele período existia muita tensão religiosa entre os cristãos e o que a gente hoje conhece, né, por religião muçulmana. E a gente também não pode esquecer que ali também na época existia a religião judaica, então também tem ali um pouco dessa religião no meio da história. E aqui eu tô trazendo esse pano de fundo todo histórico, político, geográfico, para explicar para vocês que esse é todo o contexto em que vai se inserir a história do Henrique. O Henrique de Gures foi enviado para um monastério, uma espécie de escola de padres, para se formar e se tornar padre quando ele ainda era bem novinho, uma criancinha. Ele vai então ter a sua formação dentro desse ambiente, né, voltado para a religião cristã. Ele vai desenvolver ali dentro também habilidades manuais com marcenaria e vai servir, né, tanto a sua igreja quanto ao povo com essas habilidades. E no dia que ele está viajando para chegar até esse monastério e começar a sua jornada, né, como um aprendiz, ele vai acabar conhecendo a Joana, que é uma jovem religiosa, e ali já nesse primeiro encontro eles vão ter uma interação, sabe, muito interessante que marca ele desde aquele momento. Ele vai então passar anos dentro desse monastério estudando para ser padre. Enfim, anos se passam até que a gente saiba ali como que tá a vida do Henrique, né, o que ele tem feito, como ele tem servido através da religião, não só o monastério, mas também a comunidade local. Porém, a gente percebe ali já desde o princípio que aquilo não é o suficiente, não é aquilo que preenche ele, que ser padre não é de fato a vocação dele. Ao longo desse período também de formação ali dentro, ele vai desenvolver habilidades de luta, isso é muito importante também mencionar, então ele vai se tornar muito habilidoso com as espadas, enfim, né, com conflito corpo a corpo, o que naquela época era muito ensinado também dentro dos monastérios, já que os padres, né, as pessoas que viviam ali dentro desses contextos mais religiosos eram também quem batalhavam e quem lutavam. E tudo muda drasticamente na vida do Henrique quando ele se reencontra com a Joana, aquela jovem que ele tinha, né, conhecido anos atrás, e ele descobre que ela ainda, né, mexe com ele. Ele vai então se ver apaixonado pela Joana, pretendendo inclusive se casar com ela, construir uma vida junto com ela, mas ele vai descobrir que as coisas não são tão fáceis assim. Ela vem de uma família e de um país com uma cultura que não facilita, né, esse relacionamento, e ela se mostra sempre muito resistente por causa disso.
intenso. E tudo muda mais intensamente ainda na vida do Henrique quando ele descobre que a Joana foi sequestrada pelos mouros, que são basicamente ali o povo da região muçulmana, né? Assim como eles eram conhecidos naquele período. E é aí então que vai começar a nossa jornada do herói. Quando o Henrique vai bravamente se dispor a viajar por muitos e muitos e muitos quilômetros através do Califado de Córdoba para resgatar a Joana. E a partir daí então ele vai viver muitas situações de muita tensão, também de muitos acontecimentos ali na vida dele. Ele vai se ver também em muitos momentos em situações de muito perigo, acompanhado ali de uma pessoa que foi designada pela família da Joana a ajudar ele a fazer toda essa trajetória. Então, basicamente, quase toda a história vai ser nessa trajetória do Henrique viajando, enfrentando muitos perigos, né? Aquela típica jornada do herói em que o cavaleiro vai lá para poder resgatar a donzela e salvar ela dos perigos. Como vocês já podem ter percebido, tem muito conteúdo de teor histórico, político, até mesmo religioso inserido dentro dessa história, o que pra mim foi assim um deleite. Eu simplesmente fiquei encantada com o conhecimento que o André Rosa conseguiu me transmitir através dessa leitura. Sobre um período que eu tinha pouquíssimo contato, na verdade eu sabia muito pouco ou quase nada sobre essa época, né, sobre a história de parte ali da Europa, né, dessa época. E eu percebi que apesar de gostar muito de história, eu sei pouquíssimo sobre esse período, sobre o que aconteceu depois, né, da queda do Império Romano, porque pra mim acabou o Império Romano, já começou ali a Idade Média, mas entre esse tempo todo aí existe muita coisa, muita história que a gente não conhece, né, que eu não conhecia, e o André Rosa acabou me apresentando aqui com essa história que foi super fluida de ler, foi uma leitura muito tranquila e gostosa. Eu pude compreender bastante sobre esse período histórico, sobre como as coisas funcionavam nessa época, sobre todos esses conflitos, né, entre cristãos, muçulmanos e também os judeus ali do período, e muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça conforme eu fui lendo, sabe? Eu gostei muito da forma como ele apresenta e conduz a história. Ele em alguns momentos me induziu a pensar em situações, possíveis situações que eu ficava, né, ao longo da leitura, putz, será que vai acontecer isso aqui que eu tô pensando? E eu gosto muito, sabe, dessa sensação de a gente ficar se questionando e criando possibilidades e teorias pra toda a história. Então, assim, foi pra mim uma leitura muito, muito, muito legal. E tomando por base a minha experiência, né, com a leitura, eu acredito que essa experiência de leitura poderia ter sido ainda mais imersiva e mais atrativa ao longo de toda a narrativa se o livro tivesse tido um trabalho de revisão um pouco mais completo. Eu acredito que esse é o único ponto, assim, que eu diria que o livro poderia ter sido melhorado, porque a história em si já é maravilhosa, a forma como o autor tem de narrar também a história é incrível. Eu só diria essa questão da revisão para deixar o texto um pouco mais refinado e a leitura mais imersiva, sabe? Mas, de modo geral, a leitura foi uma ótima experiência. Eu gostei muito de ter conhecido a trajetória do Henrique, né? De ver por tudo que ele passou. E também gostei muito de como o autor fechou ali a conclusão dessa trajetória do primeiro volume, porque sim, aqui estamos falando de uma série. Esse aqui é o primeiro volume da série Conto de Gures e o segundo volume é esse aqui, Cavaleiro de Santiago e a Princesa do Cairo. Então aqui nesse segundo volume o autor promete um outro desdobramento para a história a partir de onde terminou aqui o primeiro volume, que termina assim com um gancho muito interessante e também muito instigante para o segundo volume, que eu tô muito, muito, muito empolgada para ler e curiosa também para saber o que o autor vai apresentar aqui nesse segundo livro. Já tô esperando aí muito conteúdo histórico, político, cultural da época e eu fiquei particularmente curiosa para saber como que a história do Henrique em si vai partir a partir desse segundo volume. Então assim que eu fizer a leitura eu venho dividir com vocês as minhas experiências, né, tudo que eu achei desse segundo volume. Porém fica aqui a minha sugestão de que vocês comecem, né, a leitura aí do primeiro volume dessa série. É um livro, como eu falei, que vai trazer muita informação ao longo de toda a leitura e que eu tenho certeza de que você vai aprender bastante através de uma leitura de um livro de ficção, assim, sabe? De forma despretensiosa, você acaba se distraindo, né, com entretenimento, aprendendo bastante também, então fica aqui a minha sugestão. E agora vamos para essa surpresa aí que eu trouxe pra vocês, né? O autor vai sortear aqui junto comigo 2 exemplares do primeiro volume, O Cavaleiro de Santiago e a Escrava de Córdoba. Então aqui embaixo no box de informações vai estar um formulário pra você preencher e participar desse sorteio. Ele vai ficar aqui no ar durante 2 semanas.
Então aproveita, vai lá, faz a sua inscrição no sorteio. Se você quiser aí garantir, né, o seu exemplar, a sua leitura, o link para compra vai estar aqui embaixo no box de informações. Comprando pelo meu link, como sempre, vocês me ajudam bastante, então eu te agradeço desde esse momento. E lembrando também, né, gente, caso você faça essa leitura, dê lá a sua avaliação do livro na Amazon, porque isso é muito importante para todos os autores, principalmente nacionais. Então, caso você faça a leitura, já vai lá, dê a sua avaliação, que isso vai ajudar bastante o autor também. Então era isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa trama, se você ficou curioso, se você tá com vontade de ler, vamos bater um papo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais dica de livro aqui no canal. Um beijo enorme, muito obrigada pela sua companhia até esse momento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!